Rick Magg é um australiano nascido em 1971, conhecido por ficar perdido no deserto de Tanami, na Austrália, por 71 dias em 2006. Rick deu declarações contraditórias sobre como ele ficou preso atravessando o território do norte à Austrália Ocidental. Em certa ocasião, ele falou que seu carro quebrou e em outra, que ele havia sido roubado por homens armados. No entanto, um médico confirmou que as contradições de Rick eram compatíveis com pessoas que viveram situações extremas. Tudo começou quando Rick, com 35 anos na época, em janeiro de 2006, recebeu um trabalho de um departamento do governo de Port Hedland, na Austrália Central. Ele aceitou o trabalho e partiu pela longa viagem que já havia feito várias vezes antes. Dirigindo um Mitsubishi Challenger, ele tomou a rodovia Bontine, que durante grande parte de sua jornada foi uma trilha deserta através do interior do território do norte. Em sua autobiografia, publicada em 2010, Rick relata que haviam 3 homens sentados na beira da estrada. Eles diziam estar sem combustível e ele se ofereceu para dar uma carona a um deles para um posto de gasolina. Rick disse que provavelmente ele foi drogado com uma seringa durante uma luta corporal com o homem, mas que ele não se recorda. De qualquer forma, ele, mais tarde, se lembrou de se sentir cada vez mais atordoado e confuso e depois desmaiou antes de recuperar a consciência horas depois. Rick também disse que seus agressores não o deixaram imediatamente. Mais tarde, ele acordou em seu acampamento e um dos homens chegou a lhe dar água. Quando recobrou a consciência novamente, Rick estava em um buraco coberto de plástico preto e seus sapatos supostamente foram rasgados por dingos, uma espécie de cão selvagem e o maior predador terrestre da Austrália. Com o ataque, ele teria acordado. Mas Rick precisava encontrar uma fonte de água, e se a temperatura chegasse a mais de 40 graus, ele morreria de sede em questão de horas. O homem então vagou um pouco antes de finalmente perceber que os homens o haviam abandonado no meio de um lugar inóspito, no interior australiano. Em um esforço para conservar a pouca água que tinha, ele bebeu, contra sua vontade, a própria urina. Depois de vários dias caminhando descalço, Rick estava começando a ficar cansado. Seus pés estavam machucados e a barriga dolorosamente vazia. No caminho para encontrar uma estrada, ele encontrou uma represa. Isso significava um suprimento consistente de água e alimentos. Com poucas outras opções, Rick começou a comer insetos, flores, lagartos, sanguessugas e até sapos secos para se manter vivo. Ele descansou na represa por cerca de 9 dias enquanto seus pés se recuperavam, mas depois decidiu seguir em frente e por 2 dias andou pelo deserto, desmaiando com frequência devido a uma combinação de desidratação e exaustão pelo calor. No final do caminho, ele encontrou outra represa maior, onde ficou pelas próximas 6 semanas. Rick não podia arriscar voltar para o deserto se isso o afastasse de sua comida e suprimento de água. Então, ele construiu com uma calha de aço que encontrou nas redondezas e lama uma casa que o manteria protegido dos dingos durante a noite. O homem começou a perder peso e até buscar água ou comida era uma tarefa muito difícil. Então, certo dia, Rick ouviu os sons de um carro se aproximando. Algumas pessoas estavam em uma viagem de rotina até uma fazenda local quando Rick emergiu de seu esconderijo. Quando saiu para o deserto, Rick era um homem alto que pesava mais de 100 quilos, mas no momento que foi resgatado, ele praticamente se reduziu a pouca carne e ossos e perdeu cerca de 60 quilos. Seu peso caiu tão abaixo do normal que ele passou 3 semanas no hospital de Darwin. Talvez a característica mais estranha da incrível jornada de Rick seja o fato de a polícia nunca ter sido capaz de provar que houve de fato algum crime. E embora seja verdade que ele passou uma quantidade enorme de tempo no interior australiano e quase morreu com a experiência, não há provas de que homens armados o tenham sequestrado. Alguns anos depois, ele escreveu um livro onde ele narra os 71 dias de pesadelo que ele passou no deserto da Austrália.